Fala galera do oitavo ano, e aí gente, tudo bem? Tudo beleza? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o espaço econômico dos Estados Unidos, tá bom? Primeiramente, nós vamos falar sobre o território dos Estados Unidos e a divisão dele básica. Os Estados Unidos, eles têm o quinto maior território contínuo do mundo, ok? No que diz respeito aos estados, os Estados Unidos possuem 50 estados, tá? Esses estados, no total de 50, 48 são contíguos e 2 são afastados ou não contíguos. Quais são os 2 afastados ou não contíguos? O Alasca, no extremo noroeste, e o Havaí, que fica no Oceano Pacífico. São esses 2 estados não contíguos, ok? Mais especificamente sobre o espaço econômico dos Estados Unidos, para a gente entender a dinâmica da distribuição da indústria pelo território dos Estados Unidos, é preciso a gente compreender também a distribuição dos recursos naturais, como jazidas de carvão e petróleo, como os recursos minerais. Então, através da análise da distribuição desses recursos naturais, a gente também vai entender a distribuição espacial da indústria no território dos Estados Unidos, tá bom? Especificamente, nós podemos falar de 3 principais áreas industriais nos Estados Unidos, áreas produtivas nos Estados Unidos, como o espaço econômico norte-americano está dividido. Ele está dividido em 3 áreas básicas, o chamado Manufacturing Belt e o Sun Belt. Manufacturing Belt e Sun Belt estão localizados na porção Nordeste, Sul e Sudoeste dos Estados Unidos. E também existem chamados cinturões agrícolas, como o Corn Belt e o Cotton Belt, que se encontram na porção Centro-Leste dos Estados Unidos. Nesse vídeo aqui, nós vamos ficar atentos à questão do Manufacturing Belt e também do Sun Belt. Vamos lá, gente. Uma questão importante aqui as principais indústrias, ou as primeiras indústrias mais tradicionais, na verdade, dos Estados Unidos, elas se localizaram, as primeiras indústrias, na região nordeste do país. Por que a gente tem essa grande concentração industrial na região nordeste, na porção nordeste dos Estados Unidos, tá bom? Onde nós temos as indústrias mais tradicionais, como siderúrgicas, automobilísticas. Por quê? Em razão daquilo que a gente comentou anteriormente, da distribuição dos recursos minerais. Por exemplo, na região dos Montes Apalaches e dos Grandes Lagos, nós temos grandes jazidas de carvão e ferro. Então, isso contribuiu para a concentração industrial aí na porção nordeste. Além também da questão das jazidas de carvão e ferro na região dos Montes Apalaches e também na região dos Grandes Lagos, existe também a questão da própria ocupação dos Estados Unidos, o próprio processo de ocupação do território que começa pela porção leste. Então, a origem da ocupação dos Estados Unidos pela porção leste do país, onde se desenvolveram as chamadas 13 colônias, e também a presença de carvão e petróleo nessa porção leste e nordeste vai contribuir para a grande concentração industrial no nordeste dos Estados Unidos, tá bom? Então, isso é uma questão importante para a gente entender o porquê. Se você pegar o mapa do seu livro da distribuição da indústria nos Estados Unidos, você vai ver uma grande concentração industrial na porção nordeste e leste do país. Então, está relacionado à origem da ocupação e à presença desses recursos, como o carvão, o ferro e o petróleo, que contribuíram para o desenvolvimento de siderúrgicas, metalúrgicas e também da própria indústria automobilística, tá bom? No chamado Manufacturing Belt. Uma outra questão importante sobre os Estados Unidos tem a ver com o petróleo, tá bom? Os Estados Unidos, ele é um grande produtor de petróleo, mas também ele é um grande importador de petróleo, ou seja, ele compra muito petróleo. Por que os Estados Unidos compram muito petróleo? Porque ele tem um elevado consumo interno do petróleo, dos derivados do petróleo, tá
tá bom? Os Estados Unidos é a maior economia capitalista. Ele, portanto, é o país que mais consome no mundo. Então, por isso, mesmo ele sendo um grande produtor, ele também tem que importar esse petróleo. Além disso, de ser um grande consumidor de petróleo, os Estados Unidos exporta derivados do petróleo, como querosene para aviação, como óleos especiais. Então, isso contribui para que os Estados Unidos seja um grande produtor, mas também importador. De onde é que os Estados Unidos ele mais importa esse petróleo? Do México, que é vizinho a ele, faz fronteira, da Venezuela, aqui na América do Sul, e de países do Oriente Médio. Então, dessas áreas é de onde os Estados Unidos mais ele importa seu petróleo. Nas últimas décadas, também, o setor industrial dos Estados Unidos vem passando por mudanças, tá bom? Novas áreas industriais vêm se desenvolvendo nos Estados Unidos, a região do chamado Sunbelt, que se desenvolve pelo sul e também pela costa oeste dos Estados Unidos. O Sunbelt é uma área em que a gente tem o desenvolvimento de tecnologia de ponta, tá bom? Por que o desenvolvimento de tecnologia de ponta nessa costa oeste dos Estados Unidos, tá? Essa ocupação da costa oeste dos Estados Unidos tem a ver com o desenvolvimento do setor militar lá no período da Guerra Fria. Essa porção oeste dos Estados Unidos ela tinha uma ocupação populacional menor e durante a Guerra Fria existia uma preocupação com essa porção dos Estados Unidos. Por quê com a costa oeste dos Estados Unidos? Porque é uma área do território norte-americano que estava mais próximo do grande inimigo dos Estados Unidos, que era a União Soviética. Então, a partir da necessidade de ocupação da costa oeste dos Estados Unidos, também ali nessa porção do território norte-americano, começou o desenvolvimento de uma indústria de ponta, impulsionada pelo setor militar durante a Guerra Fria. E foi nessa costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, que se desenvolveu o Parque Tecnológico de Stanford, um tecnopolo. Um tecnopolo ele é caracterizado pela presença de universidades, centros de pesquisas, empresas de tecnologia de ponta, mão de obra qualificada. E o Parque Tecnológico de Stanford abriga todas essas características na região do Vale do Silício. Bom? Então, essa área aí, nós temos a presença de indústrias ligadas ao setor de informática, microeletrônica, desenvolvendo tecnologia de ponta. Não à toa estão nessa área do território norte-americano, na Califórnia, no Parque Tecnológico de Stanford, a gente tem a sede da Google, da Microsoft, do Yahoo, empresas que trabalham com tecnologia de ponta, na área de informática. Então, além disso, também nós tivemos nessa porção do território norte-americano o desenvolvimento relacionado a essa indústria de ponta de tecnologia militar, aeroespacial, ok? Então, gente, nessa porção do Parque Tecnológico de Stanford, existe também, ele está atrelado à própria Universidade de Stanford e centros de pesquisas que estão nessa região, ok? Então, nas últimas décadas, a gente tem essa região sul e a costa leste dos Estados Unidos como uma região mais dinâmica do ponto de vista industrial. Por quê? Porque trabalha com o desenvolvimento de tecnologia de ponta. E para a gente terminar nossa aula, vamos falar sobre o chamado Rust Belt, ou Cinturão da Ferrugem. Tá bom? Por que Cinturão da Ferrugem? O Cinturão da Ferrugem é justamente a área que é mais industrializada dos Estados Unidos, onde nós temos as indústrias mais tradicionais, como siderúrgicas, metalúrgicas, a presença também da indústria automobilística. Por que essa área atualmente vem sendo chamada de Cinturão da Ferrugem? Por quê, gente? Porque muitas indústrias, muitas empresas que tinham sua sede nessa porção nordeste dos Estados Unidos começaram a abandonar as suas sedes, começaram a abandonar as suas unidades produtoras na região. Por que eles se mudaram, né? Por que essas empresas decidiram sair?
em busca de menor custo de produção, como, por exemplo, isenção de impostos, mão de obra mais barata, leis ambientais menos rígidas. Então, muitas dessas indústrias que antes estavam lá nessa área, no Manufacturing Belt, produzindo, começaram a sair nas últimas décadas, porque a área não era mais atraente para a produção. Começou a se tornar, por exemplo, muito caro produzir nessa porção nordeste dos Estados Unidos. E para onde elas foram? Principalmente para países em desenvolvimento, como o Brasil, o México, a China, onde justamente nós temos mão de obra mais barata, leis ambientais menos rígidas, isenção fiscal, entre outros fatores. Também grande mercado consumidor. Então essas empresas começaram a abandonar, se dirigir para outros países, como os países em desenvolvimento, ou mesmo para outras áreas do território norte-americano, onde eles pudessem ter um menor custo de produção. Beleza, gente? É isso sobre a questão industrial dos Estados Unidos.